Tá bom. O pessoal também pode ir falando, né? Como é que tá o É, som aí, com certeza. saber. Então, olá, pessoal, bem-vindos a mais uma na live da nossa programação de Quarentena Bastidores. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui com a gente a Mari Matos, criadora do Power Balé. Não é? Me corrija se eu estiver falando errado. Isso. Do Power Balé. Qualquer Power coisa, Balé. qualquer coisa que eu falar errado, você fala, tá errado. E aí, assim vamos. Estamos online A hoje. gente só usa a gente usa o original porque aqui tem uma galera que às vezes dá uma fusada no nome e a gente usa o É. original só para diferenciar a metodologia, né? É, por isso que eu fiquei na dúvida se era o nome completo ou se era. Tá. Aí, gente, nós estamos online hoje no canal do YouTube, do Bastidores, e no nosso canal do YouTube. Opa, já falei YouTube. E no nosso canal do Instagram. Se por acaso alguma rede social não estiver muito boa, passem para outra, beleza? E depois o nosso vídeo do Instagram, do YouTube, vai ficar também offline para quem perder, para quem não conseguir assistir tudo. Então, Mari, pessoal, façam perguntas. Essa live é uma live interativa, não é só um bate-papo entre eu e a Mari. A gente quer que vocês perguntem, a gente quer que vocês participem, tirem dúvidas, façam comentários, vamos rir juntos, vamos discutir juntos, porque a ciência da dança é melhor quando somos mais, né? Então, por favor, participem. Dá um olá Beleza. aí pra gente também saber quem que tá. Levanta a mão, a gente tá. Tô acompanhando aqui pelo YouTube e pela. Ó, a Elô tá aqui no YouTube. Tem a Aline aqui que Não, eu tô entrou. olhando para um e É, olhando para outro. eu também tô perdida aqui assim, ó. Não sei pra onde que eu olho, mas assim vamos. A gente escolhe um e é isso aí. Então, Mari, dá um olá para a galera aí, explica um pouquinho quem é você, qual que é a sua formação, sua experiência com dança, sua formação acadêmica, como que você uniu todas essas coisas. Explica aí quem é a Mari. Então, primeiro eu queria agradecer novamente o convite dos bastidores, da Bárbara, para a gente estar aqui trocando essa ideia e agradecer mais uma vez de estar levantando essa bandeira da medicina da dança, da pesquisa, do conhecimento e estar todo dia fazendo live para a gente ver, gente. Todo dia tem uma live no Bastidores com um tema bacana, com um tema relevante, para a gente estudar, para a gente crescer, para a gente ajudar a dança a avançar, né? Amém. Então, amém, obrigada. Então, dito isso, eu sou Mariana Matos, como a Bárbara falou. Eu comecei a dançar pequena, passei por uma escola de dança Spinelli, onde eu tive uma vivência com várias modalidades de dança, não só balé clássico, mas tive a oportunidade de passar por, sei lá, sapateado, dança espanhola, contemporâneo, jazz. Na verdade, eu comecei no jazz, porque eu achava balé um porre, eu achava que era muito. Eu Essa achava que era muito parado. Eu várias achava assim, pessoas, né? nossa, rosa. Eu não sou aquela bailarina. Eu não gostava dessa coisa da bailarina, da menininha, do rosinha, do coque. Não era essa a minha vibe. Então, Eu eu tenho achava aquilo um pânico de saco. rosa. Eu tenho pânico de rosa. E todo mundo acha que bailarina, porque bailarina tem que usar rosa. Aí me É, dava os trem gente. rosa, eu ficava lá, pelo amor de Deus, não faz isso com meu ser. É. Não, quando eu pude tirar a meia calça, assim, nossa, foi uma libertação, assim, porque eu nunca curti muito essa vibe, né? Mas aí eu comecei fazendo jazz, né? Aham. Que era uma pegada mais igual a minha filha. Eu odiava balé, né? Então eu fazia o jazz que tinha uma pegada mais dançante, que me estimulava mais. Sou a caçula de dois irmãos, né? Então sempre fui muito ativa fisicamente e tal com os meus irmãos e queria uma coisa que me desafiasse mais. Aí lá com 12 anos, lá na Spinelli, a gente tem coisas que a gente nunca esquece, né? Uma professora chamada Rosane virou para mim e falou: Mariana, mas você quer ser bailarina mesmo, né? Eu quero ser bailarina de jazz, não sei o quê. Ah, então você
tem que fazer o balé clássico, porque o balé clássico é a base de todas as danças. Tinha muito isso, É, né? E tanto a gente tinha. fez uma live com a Jussara e ela falou, na verdade, a pesquisa dela é exatamente que fala assim, não é assim, entendeu? Não é um bailarino faz uma modalidade, dá para dançar todas, ou então faz uma como se ela fosse a base. A gente sabe que muitas vezes as pessoas falam esse negócio de, faz balé clássico porque é a base, porque a técnica do balé clássico é tão complexa que você acaba, né? Se Achando que você dá dá para tudo. conta, se você dá conta de fazer aquilo, você dá conta de fazer uma movimentação mais É, tranquilinha, vamos dizer assim. Mas não é bem assim, né? Então. não é real, não é real. É. Inclusive, eu acho que eu tive a sorte de passar por outras modalidades, porque se eu passasse só pelo balé clássico, eu acho que eu não teria tido tantas oportunidades profissionais, né? Como eu tive e tal. Mas com essa cabeça de antigamente, de que o balé clássico era a base de tudo, que eu acho que a gente já, né, como você falou aí, hoje em dia a gente já sabe que não é assim. Eu fui basicamente obrigada a fazer o balé clássico. Isso eu já tinha 12 anos. Aham. Mas foi bom, por quê? Porque aos 12 anos eu fazia um jazz que já tinha uma base. Eu já fazia uma barra com plié, tandi, GT, rondejando. Era aquele jazz lírico, né? Então tinha Aham. uma base muito do clássico. E aí, quando eu fui com 12 anos obrigada a fazer o balé, eu já peguei o balé numa outra dinâmica, né? Mais desafiadora, com piruetas. Eu já tinha uma musculatura bacana para fazer um trabalho de ponta. Então, já para mim, já me encantou mais do que naquela fase inicial, que eu já não curtia tanto. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar cada vez mais no balé, porque passou a ser mais desafiador. E eu comecei a ficar mais clássica, mais clássica, mais clássica, e as pessoas me puxando mais para o clássico. Uhum. Depois da escola de dança Spinelli, eu tive, na verdade, uma vida meio ao contrário, porque eu fiz toda a formação lá na Spinelli e fui trabalhar num circo nos Ó, Estados Unidos, fui dançar num circo nos Estados Unidos, que Fui com legal! 17 anos. Por isso que eu falei, você mora no barco, achei o máximo, porque eu morei num trem. Eu morei num trem. Ah, que isso? Aí eu falei, por isso que eu falei, não, eu quero saber do barco, porque eu já morei no trem, né? Lá a gente morava num trem, que era o maior trem dos Estados Unidos e tal. O nome do circo é Ringling Brothers and Barnum and Bailey. Infelizmente, esse circo fechou. Era o Oh, circo mais antigo dos Estados Unidos. E, aham. assim, éramos 16 dancers, era um coreógrafo da Broadway, era um showzão. Que E a gente se legal! apresentava em várias arenas, assim, Madison Square Garden, eram só arenas fechadas. Foi muito legal. Aí a gente rodou os Estados Unidos inteiro com esse circo. Então eu fui com 17 anos para lá. E quando eu voltei com 19 anos, aí eu comecei a fazer aula de novo. Não, quero balé, quero dançar balé, 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 balé. Voltei para o Brasil, voltei a fazer aula. E aí eu entrei na escola do municipal. Então foi meio que ao Hum. contrário. Quando eu entrei na escola do municipal, eu fui obrigada a fazer os 3 últimos anos, mas eu já era profissional, eu já tinha DRT, já dançava em companhias, então, mas o municipal, a escola, me refinou muito a técnica clássica, porque lá o Uhum. foco é o balé clássico, né? Então, esses 3 anos que eu fiquei lá foi assim um upgrade enorme para minha técnica do balé clássico. E quando que foi isso? Saindo Com qual idade que você começou lá no municipal? No municipal eu entrei com 19, Com que eu tinha 19. voltado dos Estados Unidos. Aham. Nossa, você foi para os Lá, se Estados eu não me Unidos engano, novíssima, então, né? fui com 17 para lá. Uau. Se eu não Hum. me engano, a gente pode fazer prova. Alguém da Maria Helena vai estiver assistindo, me corrija aí. Mulher pode fazer prova até 20 anos. E aí você é obrigada a minimamente fazer os 3 anos técnicos, que são os anos finais, né? Aham. Então, você pode fazer até 20 anos e homens têm uma faixa etária um pouquinho maior que pode prestar o concurso. O que eu Eu, na nunca verdade, entendo, gente, olha, sinceramente, essa questão vamos falar que, não sei, é sexo masculino, né? Vamos falar de sexo, não vamos falar de gênero, não. Eu não consigo entender, porque sexo, não faz o menor sentido na minha cabeça.
É claro que a gente sabe que existem, né, as dificuldades na dança, a menor quantidade de bailarinos e tudo mais, mas enquanto a gente continuar com essa desvalorização das bailarinas, né, em prol dos bailarinos, vai continuar, gente. Olha, eu acho que Eu acho que a relação de idade tem mesmo a ver com a procura, né? Assim, com as é. meninas começarem a fazer mais nova, e, em geral, o menino só consegue fazer quando ele é um pouquinho mais velho, por conta de toda a questão cultural, de preconceito e É, tudo isso, mas né? o que eu Então, acho que a vejo primeira coisa a combater é esse preconceito da dança do homem dançar balé, né? exato, e tem o contexto histórico todo que a Natália Samarino já conversou com a gente, inclusive de que a dança era, predominantemente masculina antes e agora, por conta, né, do É, decorrer da história teve essa transição toda, mas a questão que eu falo é por que bloquear o início da idade das mulheres, né, do sexo feminino, sim. né, numa idade, se não faz isso para os homens, não deveria fazer para as mulheres, não é tipo assim, é respeitar que às vezes pode ter alguém que começou mais tarde e que Sim, também concordo. vai querer dançar, sabe. Eu tenho amigas que começaram a dançar com 19 anos, 20 anos, começaram a dançar. E assim, É, essa amiga minha, por exemplo, ela ganhou prêmio de melhor bailarina, então assim, é muito relativo, sabe. E aí você às vezes não, tira totalmente. a É. oportunidade de uma pessoa, de uma bailarina, de ter uma carreira, porque tem esse estereotipo de que bailarina tem que começar a dançar cedo, mas bailarino não. Bailarino pode começar a qualquer hora. É, É. É mais nesse sentido. inclusive, Só um desabafo que, é, assim, ficou desabafa. agarrado aqui no Não, meu não, peito. mas é real, né? Até vou falar ainda disso da idade. É, eu soube que eu poderia fazer prova para a escola Maria Helena. Na verdade, eu estava fazendo uma audição, e aí uma colega que vive agora em Portugal falou comigo, Mariana, por que você não faz prova para a escola? Porque assim, pagar aula de balé clássico é algo caro, né? Então, assim, eu passei a vida inteira com meus pais pagando aula. E aí, na hora que eu voltei dos Estados Unidos, eu já tinha uma independência financeira, eu já pagava as minhas contas, e eu não queria ficar com esse custo. Então, eu meio que fui fazer a prova numa de não quero pagar aula de balé, sabe? Não quero. E acabou que eu fui assim, meio de supetão, a prova estava lotada, eu não tinha muito conhecimento do que era a escola do teatro municipal, assim, né? Uhum. E só passaram duas bailarinas, eu e mais uma amiga, Amanda, que depois a Amanda acabou, por fim, não completando tudo, mas que é uma pena, que era uma bailarina muito bonita, mas a pressão é muito grande, né? Mas, ao É. mesmo tempo, eu entrei com 19 anos na escola, no primeiro técnico, e eu era mais velha do que todas as meninas do primeiro técnico, né? Porque a menina começa muito cedo o balé. Então, as minhas amigas de turma tinham 16 anos, né? 16, 17, era todo mundo muito novinho. É. E eu caí numa turma que era, assim, a melhor turma em 10 anos, assim, tipo, Aham. tem a Letícia Stock, que está aí no Royal, tem a Karina Dias, que está na Alemanha, tem a Cristiane, que está no. Acho que ela está em Monique. Enfim, tá a Giana, Samanta, Juliana Valadão, todo mundo ainda no municipal. Eu caí numa turma muito forte, muito boa, e isso foi bom para eu correr atrás. Sim. Eu já tinha uma idade um pouquinho maior, e isso eu acho que já me cobrava um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo, toda a vivência que eu tive anterior à entrada na escola, eu acho que me favoreceu num sentido mais amplo, assim, de entendimento cênico, de interpretação. E lá acabou que a técnica foi se refinando, né? Saindo, então eu fiquei depois da escola do municipal, eu acabei ficando no municipal. Eu tive 5 anos no municipal, né, no corpo de baile. Eu passei pela São Paulo Companhia de Dança e passei pelo De Anima Balé Contemporâneo, que foi onde eu conheci a Heloísa Almeida, que era a nossa mestre lá. E o De Anima foi também outro ponto que eu acho que me fez avançar bastante na carreira profissional, assim, ou como bailarina, porque ele tinha direção do Richard Cragon e do Roberto Oliveira,
e pela primeira vez eu estava ouvindo uma linguagem diferente do que eu estudava. Assim. Era uma linguagem do Forsyth, do Killian, era um conceito diferente de desconstrução do balé, mas ainda com uma técnica clássica e de ponta muito forte, né? Então a gente até chegava a dançar alguns trechos desses coreógrafos e tinha toda essa linguagem de balé contemporâneo que eu acho que foi aonde eu melhor me encaixei como bailarina, assim, que era também muito desafiador, né, fisicamente. Depois, não, é só para fazer um comentário aqui, porque o pessoal que está no YouTube não vai ter visto o comentário da Nath, né, nossa historiadora maravilhosa aqui, que exatamente é em relação à idade do início das bailarinas, né, que foi um fenômeno que se originou entre a década de 20 e 30 do século 20, com um fenômeno... Gosh, meu Deus, vai em português para minha cabeça. Com um fenômeno chamado de baby bailarinas. E aí, isso sim, que são as bailarinas russas, né? Exato. São as baby bailarinas. História Elas vieram para o Brasil, de Monte né? Carlo. Isso, que são os primeiros registros disso perpetuando até a atualidade, segundo Natália Samarino, nossa historiadora maravilhosa. Sempre que a gente fica na dúvida de algum fato histórico, ela tá sempre assistindo as lives, aí ela vai lá e plá! Falei, nossa, gente, é muito bom ter um apoio desses. Eu vou pedir para ela me confirmar, lá na escola de dança a gente teve, né, história da dança, metodologia, tudo. E eu lembro que as baby bailarinas incluíam a Tatiana Lescova, que acabou, a dona Tânia, né, que acabou ficando no Brasil, acabou ficando no Rio de Janeiro, que veio lá com esse grupo das baby bailarinas fazer uma turnê no Brasil e ela acabou ficando por aqui, perpetuando Vaganova. Vou pedir para ela me confirmar aí ao vivo se eu estou certa ou errada. Eu me lembro. Já vai aí, Nath. Na hora que você veio, gente, peraí, eu tenho o celular no Instagram, o computador no YouTube, e a gente fica tentando aqui manejar os dois ao mesmo tempo, entendeu? E assim vamos. Aí, ó, ela já até respondeu aí. Ela é a segunda geração das baby bailarinas. Sensacional. Show. Ótimo. Passei pela dona Tânia por um curto período também. Enfim, mas aí, enquanto eu dançava, lá pro finalzinho, a minha mãe veio com aquela história: minha filha, faz uma faculdade, tenha um plano B, né? E a gente sempre falava: não, vou só dançar, depois eu penso nisso, porque a carreira de bailarina requer uma dedicação muito grande, né? Então, depois de muito me convencer, eu falei, tá bom, vou fazer prova para fazer uma faculdade. E aí, junto com a dança, eu comecei a cursar educação física. Na época, ainda era licenciatura plena, né? Que era o bacharelado e a licenciatura juntos. Dei sorte. Eu também dei sorte. Aí eu demorei um pouquinho para concluir, porque eu fui para São Paulo com companhia de dança, tive que trancar e voltei. Mas eu gostava muito da educação física. Eu sempre gostei muito das disciplinas de base, de anatomia, fisiologia, biomecânica. E sempre gostei muito de esportes em geral também. Então, eu acho que, assim, dentro das possibilidades que rodavam na minha cabeça, foi uma escolha muito assertiva ter ido para a educação física. E me abriu muitas portas, assim. Depois que eu terminei a educação física, eu já estava naquela fase que eu acho que todo mundo chega em algum momento que vive na dança, que é aquela fase do não quero mais saber de dança, estou de saco cheio, vou fazer outra coisa. E aí eu já saí da faculdade empregada, dando aulas em academias bacanas e tentei fugir um pouco da dança, fui fazer uma pós-graduação em reabilitação cardíaca e exercício físico para grupos especiais, que é um foco que eu gosto muito também, especificamente exercício físico para pacientes com câncer. Tenho até uma meta-análise que está saindo esse ano, de um estudo que eu fiz nessa pós. Que legal. Só que depois... É um tema que eu ainda pretendo unir a dança nisso. Eu ainda pretendo jogar a dança para pacientes com câncer. Sim. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá, né? E aí acabei fazendo essa pós, depois de um tempo
fiquei um tempo, tive filho, não sei o que, e fui para o mestrado. No mestrado que eu comecei a voltar a estudar dança, junto, já trabalhava com Power Balé, já tinha essa metodologia sendo desenvolvida há 10 anos, e comecei a voltar a estudar medicina da dança. E aí me encantei, né? Vi aquele campo enorme, com pouca pesquisa, né? A gente ainda tem muita coisa para descobrir. E até então eu me sentia sozinha no mundo, até eu conhecer vocês, até eu conhecer a minha turma. Mas a gente sempre Então, se eu acho acha, né? Porque querendo ou não, quem trabalha nessa área, né, fica lá, tipo assim, tão desesperado que fica gritando pelo mundo, gente, alguém, alguém. E aí você vê lá do outro lado, outra pessoa com a mãozinha levantada, aí você corre, é igual cena de filme, né? Tá, tipo, em câmera lenta pra dar o abraço, assim, né, correndo. Pra falar, ok, né? Agora estamos juntos, pronto, nunca mais sairemos. É. E você dançou é um profissionalmente, né? alívio, né? Assim, Nossa, dá aquele sim, sim. É. Então, profissionalmente eu dancei no Municipal, dancei na São Paulo Companhia de Dança, dancei no De Anima, no Balé Contemporâneo do Rio de Janeiro, dancei lá no circo, fora outros trabalhos pequenos, né, como freelancer aqui e ali, que fui agregando, né, ao longo da história para viver, né, porque a gente precisa de grana para viver, então a Isso gente vai indo aqui, ali, aqui. é porque é muito importante a gente saber exatamente assim. Eu fiz essa pergunta de novo só para marcar, frisar, highlight que a importância dessa questão da união da prática com a teoria, né? Que é um assunto que a gente vem tratando em várias das nossas lives, e também da experimentação de que Uhum. quando você tem. Aí, ó, Bia, acabei de falar sobre o assunto da nossa live aqui. Tava falando da importância da teoria e da prática, e a Bia é uma pessoa que pesquisou isso no trabalho de conclusão de curso dela, de uma especialização. E por quê? Porque quando você trabalha, você passa pela escola de dança, e você passa por uma companhia de dança, e você pode passar por qualquer faculdade que você tiver feito, a sua intenção na hora de dar uma aula, na hora de estudar um bailarino, na hora de ajudar um bailarino é completamente diferente de uma pessoa que está só na prática ou uma pessoa que está só na teoria. Então, você é o exemplo dessas poucas pessoas que a gente tem que passaram por tudo, né? Tipo assim, experimentou um pouquinho de cada Aham. coisa, e aí acaba tendo mais propriedade para falar do assunto. Então, por isso que eu quis frisar essa parte. Eu acho que eu acho que assim, o que eu aprendi na prática é que só o que eu aprendi na prática não vale para eu aplicar num todo como professora, né? Porque as minhas vivências físicas são diferentes das outras pessoas individualmente. Então, nesse sentido, eu aprendi que eu preciso da ciência também para conseguir chegar no indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser só Zé Livrinho, né? Eu não posso ser só um Zé Livrinho e não entender daquilo que eu estou falando, até para me comunicar com o meu bailarino, com o meu cliente, com o meu aluno, né? Eu preciso saber também pelo que ele está passando, né? Uhum. Então, eu acho que o caminho da construção do conhecimento dentro da medicina da dança tem que passar por esses duas uniões, né? Da teoria e da prática, né? Para a gente conseguir fazer uma mudança de fato, né? E quando a gente fala teoria, gente, a gente não está necessariamente falando uma formação acadêmica, um mestrado, um doutorado. Não, não é isso. Teoria, você pode pegar o seu livrinho, estudar o seu livrinho, fazer um curso, assistir um seminário. Não é simplesmente a formação acadêmica regular, né? Eu falo isso até que, na verdade, a formação Sim. acadêmica, o que ela faz com você é formar um pesquisador. Você não precisa ser um pesquisador para poder estudar a teoria, né? Para ser um ótimo professor, né? Exato. Não estou falando aqui, todo mundo volta lá para a faculdade e vai ser torturado no Mas um doutorado. pouquinho que você faça
de educação, né, que você corra atrás de entender um pouco mais, já faz uma diferença enorme no mercado, né? A gente vê aqueles profissionais que fazem cursos, que estão se atualizando, que estão ligados, que a gente está tendo uma mudança, né? É aos pouquinhos, mas a gente está tendo essa mudança. Então você já vê que faz uma diferença enorme no mercado, né? Pegar um profissional e simplesmente perpetua aquilo que ele aprendeu e pegar um profissional que tenta ter um pouco mais de informação para lidar com o aluno, né? Eu costumo falar, na verdade, que a excelência dos profissionais ele está nos detalhes. É saber falar um conceito adequadamente, saber te dar uma resposta completa, ou mesmo que não souber, saber falar. Espera aí que eu vou procurar ali, daqui a pouco eu te respondo, entendeu? Porque a gente não é obrigada a saber tudo, mas até o É que a gente não jeito. consegue saber tudo. Exato, É, mas o jeito que o profissional que busca conhecimento lida com o conhecimento ou a falta dele é muito diferente do profissional que não vai atrás e às vezes acaba achando que sabe tudo, né? Porque uma das coisas do conhecimento é saber que a gente não sabe, a gente não sabe nada, né? Tipo assim, tá sempre faltando ainda um pouquinho quanto, ali. é, Só sei que nada quanto mais a sei. gente estuda, exatamente, quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente não sabe absolutamente nada, né? É o É pessoal. muito louco isso. A gente entra num curso de pós-graduação, ou até na faculdade ainda acho que a gente sai um pouco, né? Achando que não, agora eu tô sabendo pra caramba. Depois, quando você começa a estudar um pouquinho mais, você fala assim, gente, eu não sei nada, né? Não sei nada. E é isso, a gente está sempre buscando, porque o conhecimento é infinito, gente. E isso é uma coisa bonita, na verdade, né? Que incentiva a gente a buscar, né? Continuar pesquisando, né? Eu até brinco que o pessoal me pergunta: "Ah, então qual que foi o resultado do seu doutorado?" Eu falo: "Olha, o resultado do meu doutorado é que eu tenho essa e essa pergunta." Aí eles ficam assim: "Oi? Mas você não achou nada no seu doutorado?" Falei: achei um tanto de coisa. Mas, o resultado do meu doutorado são as perguntas que eu É tipo tive." a minha do mestrado que a gente vai falar hoje. Então então, vamos começar a falar um pouco então do assunto do mestrado, né? Então depois que você fez as especializações, e aí você voltou para fazer o mestrado já mais relacionado para a dança de novo. Você sentiu saudade, e aí que você falou: "Ah, vou voltar para esse trem." Vou voltar para estudar dança, porque desconectou aqui o áudio, acho que foi do YouTube. Ai, então tá, desculpa gente, é Deixa eu porque ver. acho que agora acho que Foi, voltou. Então fazer a pergunta de foi, novo, é voltou. porque a Mari falou que ela, dançou Tá. por muito tempo profissionalmente, depois ela deu uma afastada da dança, foi trabalhar com algumas outras áreas da educação física, que não são relacionadas aos bailarinos, e aí depois disso ela voltou para fazer o mestrado de novo na área da dança, porque ela ficou morrendo de saudade. Resumindo é isso. Isso. E aí, qual que foi então, Então, eh, gente, desculpa, eu vou ficando cansada, eu vou a esquecendo. dissertação, A o tema. dissertação! Dissertação! É porque aqui já tá tarde, tá, gente? Por isso que eu tô falando que eu tô cansada. Não são 2 horas da tarde. O fuso horário é um pouco agressivo aqui desse lado. Então, qual que foi o tema da sua dissertação e de Então, onde veio esse tema? Qual que foi a sua ideia para ele? o tema da minha dissertação é a variabilidade da frequência cardíaca na dança, que eu vou explicando aqui em seguida. Da onde veio essa ideia para o tema? A variabilidade estava muito estava assim no cerne das pesquisas do esporte, né, de medicina do esporte. É uma ferramenta que ela estava sendo muito utilizada, ainda está sendo muito utilizada na medicina do esporte. E é uma ferramenta que a gente consegue com um cardiofrequencímetro portátil. Então, a gente pode medir com aqueles relógios polar, ou sei lá, tem até agora no celular, você consegue medir até pelo celular, né? Então, era uma medida que você poderia levar a campo e uma medida que estava tendo uma aplicabilidade muito bacana no esporte. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é isso.
Porque embora pareça que seja uma coisa relacionada só ao sistema cardiovascular, não é. Na verdade, a gente procura saber sobre como o coração está respondendo ao sistema nervoso central, né? Então, é como essa resposta cardíaca está funcionando. Aí volta um Então, o pouquinho que, lá que pra é a gente, Mari. variabilidade da... Antes de falar da variabilidade, Tá, volta um pouquinho lá pra gente, pro tá. pessoal que não tem muito ainda, que não tá tão dentro da área, para que eles entendam também, né? Então, explica pra gente um pouquinho o que que é o sistema nervoso, explica cada um dos itens que você vai comentar para Sistema nervoso. isso. Tá. Então, vamos lá. Primeira informação. Eu gosto de pensar no sistema nervoso como um grande sistema de comunicação do nosso corpo, né? Que é isso que ele é. Ele leva informações e traz informações. Ele vai regular aí tudo que acontece no nosso corpo. Ele vai regular e controlar tudo que acontece no nosso corpo de forma involuntária ou voluntária, né? Na coluna, e o sistema nervoso periférico, que sai do centro para a periferia, que são as inervações, os ramos, né? Então, ali são os nervos, que a gente vai levando informação para onde a gente quer, ou para um órgão-alvo, ou para uma musculatura que a gente quer contrair. Então, a gente tem esse grande sistema de comunicação no nosso corpo, que é o sistema nervoso, que vai regular tudo o que acontece no nosso corpo. Então, a gente tem essa divisão anatômica, mas a gente tem uma divisão também funcional, que é o sistema nervoso, ele pode agir de forma autônoma ou de forma voluntária. De forma voluntária, como o nome já diz, é quando a gente comanda o que a gente quer fazer. Então, eu quero pegar essa pecinha aqui, eu vou mandar uma informação para o meu cérebro que eu quero pegar, ela vai mandar uma informação para o meu bíceps contrair e trazer até mim, ou a minha mão fechar e trazer até mim. Eu vou fazer isso de forma voluntária. Eu estou fazendo uma ligação que vai lá no eixo e volta. Agora, tem o sistema nervoso que age de forma involuntária, que vai controlar tudo que tem a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca, a secreção de hormônios, tudo que acontece no nosso corpo que a gente não tem um controle, né, sobre isso. Então, esse sistema nervoso involuntário é o que a gente vai falar aqui. Ele se divide entre dois sistemas mais. Então, voltando. Sistema nervoso voluntário e involuntário. Esse aqui, involuntário, que é o que a gente vai tratar aqui, ele ainda tem duas divisões a mais, que é a divisão entre o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático, ele prepara, a gente gosta de falar que ele prepara o nosso corpo para a luta e para a fuga, né? Ele ativa a nossa circulação, aumenta a nossa frequência cardíaca, dilata a nossa pupila, então ele prepara o nosso corpo para uma atividade. Já o sistema parasimpático, ele faz o oposto, ele vai acalmar o nosso sistema geral. Então, ele vai fechar a pupila, ele vai diminuir a frequência cardíaca e assim vai. Então, o que a gente tem no nosso corpo? Uma verdadeira balança entre esses dois sistemas, entre o sistema simpático e o parasimpático. Não existe uma hora que eu estou só com um ou só com o outro. Eles estão sempre se modulando, eles estão sempre ali numa gangorrinha, né? Naquela gangorrinha de criança, assim, hora um tá mais alto, hora o outro tá mais alto, e assim a gente vai regulando tudo do nosso corpo. Mesmo porque se eu tivesse só um ativado o tempo todo, ele fica sobrecarregado e aí ele vai gerar um imbalance tão grande no corpo. Então imagina, o meu sistema nervoso simpático lá tá super ativado, minha frequência cardíaca tá batendo muito rápido. O coração vai chegar uma hora que ele não vai dar conta. E aí você pode ter um ataque cardíaco, então você vai tendo outras consequências disso. Aí o parasimpático vai lá e ativa e fala: calma, relaxa. O parasimpático é o zen, né? Ele fala: relaxa, fica aí nessa quarentena, né? E o simpático é: o quê? O quê? Eu quero ir pra rua, eu quero ir pra rua. Exatamente isso. Eu não posso nem ser só um, né? Nem ficar lá só na leseira e nem ser só o outro ficar o tempo inteiro na atividade, né?
Então, essa informação guarda na cachola, é informação do sistema nervoso involuntário, simpático e parasimpático. E aí a gente vai lá para o nosso coração, que responde aos estímulos do sistema nervoso, né? Ele responde aos estímulos do sistema nervoso involuntário. Eu tenho uma resposta cardíaca mediante esses estímulos que são enviados via sistema nervoso involuntário, né? E o nosso coração, a gente tem aquelas batidas, né? Tum, tum, tum. Essas batidas, elas não são compassadas. O nosso coração, ele não é um metrômetro, né? Ele não bate de forma igual o tempo inteiro. O intervalo de tempo que eu tenho entre uma batida e outra, quando a gente vê aquele eletrocardiograma, a gente tem aquele ponto mais alto ali que a gente chama a onda R, né? Que é o ponto de maior descarga elétrica. O intervalo entre um R e outro, que é entre uma batida e outra, ele não é igual. Isso são milissegundos. Ele não é igual. E ele não deve ser igual. E esse intervalo, essa diferença de intervalos, é o que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. Então, a diferença entre uma batida e outra me dá uma variabilidade. Essa variabilidade, ela me dá algumas respostas. A grosso modo, é como o meu sistema circulatório, cardiocirculatório, está respondendo ali ao sistema nervoso central, certo? A grosso modo, quando eu tenho uma boa variabilidade, ou seja, quando eu estou variando de forma significativa esses intervalos, eu tenho um sistema nervoso autônomo eficiente. Eu estou funcionando bem ali, eu estou regulado, meu sistema nervoso está bacana. Quando essa variabilidade, quando essa variação começa a ficar igual, então a gente tem aquelas cenas de filme que tem o elétrico, tum, tum, aí daqui a pouco começa tum, 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 eles começam a ficar iguais, aí daqui a pouco tum. Então isso significa que a pessoa morreu. Tô brincando, mas a pessoa morreu, né? Quando para, a pessoa morre. Mas quando eles começam a ficar iguais, significa que tem alguma coisa errada, né? Então é um sinal, é um preditor. Pode ser um preditor de uma doença cardiovascular, pode ser um preditor de fatores de estresse. Então é um preditor de que eu estou em estresse, meu corpo está em estresse. Então a gente usa essa variabilidade para trazer algumas respostas. No esporte, que é onde eu falei, estava ali no cerne das pesquisas, estava na crista da onda, né? Porque ele é uma medida fácil e ele serve como uma medida para a gente medir a adaptação do atleta ao treinamento. Então, eu posso ver se esse atleta está se adaptando ao estímulo que eu estou dando de forma saudável, verificando essa variabilidade dele de forma contínua. E aí, quando eu vejo, porque a variabilidade, quando a gente mede, a gente roda um programa estatístico que ele vai me dar vários índices estatísticos. Cada índice desse vai se relacionar mais com o simpático ou com o parasimpático. Quando eu estou medindo a variabilidade de um atleta e eu estou vendo ali que os índices relacionados ao simpático dele estão sempre mais altos ou estão muito diferentes do que ele começou no início do treinamento, aquilo para mim é um alerta. Por exemplo, esse atleta pode estar entrando no overtraining. Ele pode não estar rendendo mais. Então, o sistema dele está estressado. Eu preciso repensar o meu estímulo. Eu preciso rever a minha conduta de treinamento. Então, isso estava sendo muito usado no esporte como ferramenta de monitoramento e também como ferramenta de biofeedback. O que é o biofeedback? O biofeedback eu vejo na telinha a minha variação cardíaca e vou trabalhando isso com a minha respiração. Quando eu trabalho isso com a minha respiração, eu vou equilibrando um pouquinho mais e vou ativando mais o meu parasimpático para manter um equilíbrio, porque o que eu quero é um equilíbrio. Mas o que eu não quero é um simpático muito alto sempre, né? Então, eu tento ali balancear os dois. Então, essa ferramenta estava muito no cerne ali da medicina do esporte. E eu resolvi buscar o que tinha na dança sobre isso. E aí, vamos para a dança.
Comecei a minha dissertação, o meu grupo de pesquisa, eles são focados, especialistas em meta-análises, revisões sistemáticas. Então, a primeira coisa, o primeiro capítulo tem que ser uma meta-análise. No caso da minha dissertação... Explica para o pessoal o que é uma meta-análise, Mari. Ah, é. Verdade. Volte 2 casas. Como diz a Aline aqui, tecla SAP. O que é meta-análise? A meta-análise é uma revisão de tudo que tem na literatura. Tudo que tem na literatura a gente pega e coloca, só que a meta-análise, ela cruza os dados. Então, ela une os dados. Então, se eu tenho um estudo com 20 bailarinas, outro com 40, que me deu um resultado X, o outro Y, eu vou juntar, vou cruzar esse número, e aí no final eu vou ficar com 10 mais 20, 30 bailarinos que foram pesquisados, e a minha média daqueles estudos vai me dar uma nova média. Então, eu consigo, nesse cruzamento de dados, ter informações mais robustas, mais precisas, né? Porque eu estou analisando ali um número maior de pessoas. Por isso, a gente faz uma meta-análise. Ou quando os resultados são divergentes, né? Para a gente ver para onde que caminha uma resposta, né? Aí, só para completar... Então, eu fui atrás da minha meta-análise. Aí, só para completar, Mari, porque é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, mas resultado científico não é igual? Tipo assim, se o resultado de um estudo que fez a mesma coisa que o outro estudo deu um resultado diferente, não está errado? Só que não é bem assim, gente. Fazer pesquisa é um pouco mais complicado do que isso, porque o ser humano, graças a Deus, não é nem um pouco robótico. A gente não vai apresentar, primeiro, o mesmo resultado todas as vezes. Segundo, se eu pego um grupo de bailarinos aqui de Belo Horizonte, aqui de Belo Horizonte é ótimo, né? Aqui de Belo Horizonte, e comparo com um grupo de bailarinos do Rio, vai ter diferenças em vários tipos de coisas. Inclusive, por exemplo, eu pego todos esses bailarinos, coloco eles na mesma sala. Às vezes, essa sala está a 30 graus. Para os bailarinos de Belo Horizonte, eles vão estar morrendo de calor, porque 30 graus não é uma temperatura muito quente de Belo Horizonte. No Rio, isso é mais ou menos. Então, eles vão estar mais adequados, vão estar mais acostumados a dançar naquela temperatura, a frequência cardíaca deles, o sistema simpático parasimpático vai estar mais adequado para aquela temperatura, para reagir naquilo. Enquanto que talvez os bailarinos de Belo Horizonte vão estar ainda tentando se ajustar e o sistema vai estar lá assim, calma, pera, o que eu faço aqui nessa nova realidade? Então, as pesquisas, elas não dão os mesmos resultados, mesmo que eu pegue o mesmo estudo e repita ele, porque eu vou estar em um ambiente diferente, em uma cidade diferente, com um pesquisador diferente, e isso tudo é que a gente chama de variabilidade da pesquisa. Ela não inviabiliza o resultado, ela simplesmente faz com que a gente tenha que tomar um pouco mais de cautela na hora de generalizar esse resultado para a população total, né? Então, aí, por isso que a Mari fez essa meta-análise, porque isso faz com que você consiga entender melhor e comparar melhor os resultados que já tinham na literatura. Exatamente. Isso aproxima a gente de uma forma mais correta de generalizar, né, os resultados, né? Se a gente pega um grupo de cada estudo, de cada lugar. E aí eu fui fazer a minha pesquisa, então, inicial, né, que são 2 estudos de variabilidade. E o que eu achei na literatura? Sobre estudos experimentais com dança, né? Que viam antes de eu fazer dança e depois de um tempo trabalhando ali a dança, como é que ficava a minha variabilidade? Eu achei apenas 2. Você achou isso tudo? 2? Que isso? Eu já ia falar assim, nenhum. Que isso? 2? Você tá arrasando. Eu achei 2. Tá arrasando. Eu achei 2. Arrasei e não pude cruzar os dados, tá? Porque os estudos eram incompletos.
Ainda tem muito isso, gente. Infelizmente, Tem. muitos dos estudos que são realizados com bailarinos ainda são estudos incompletos, porque eles vêm, às vezes, de pessoas que são completamente apaixonadas pela dança, querem fazer isso de qualquer jeito, mas a universidade que eles estão não tem recurso, porque infelizmente a gente sabe também que as universidades que fazem pesquisa no Brasil são as universidades federais. Estou dando um exemplo desse porque eu era uma dessas pessoas. O meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu estudei termorregulação, estava nessa época aí também do boom da frequência cardíaca. Eu comprei, na época, 5 O frequencímetros. aparelho? Eu comprei 5 polares de alguém que estava indo para os Estados Unidos exatamente para poder fazer a pesquisa. Na época, o polar era caríssimo. Só que, tipo assim, eu meio que comprei já assim, gente, eu vou trazer 5 polares para minha pesquisa. Depois disso, você quer comprar? Então, eu já meio que comprei vendido para eu poder conseguir fazer o negócio. Então, tipo assim, eu estava numa universidade particular, não mandei o meu trabalho para comitê de ética, porque não era interesse da faculdade fazer pesquisa. Então, assim, beleza, publiquei meu Entendi. trabalho depois? Publiquei numa revista que não é de tanto impacto, porque o meu trabalho não foi um trabalho maravilhoso por conta das limitações, inclusive, da ciência brasileira, né? O que é muito triste. Sim. E aí você vê muita dificuldade. Assim, como a medicina da dança está caminhando ainda, né? A gente vê que os trabalhos iniciais, obviamente, eles têm uma qualidade metodológica ruim, assim. Então, às vezes, deixam de relatar o desfecho de forma adequada. Coisas bobas, assim, tipo, bota a média, mas não bota o desvio padrão, né? Que é aquela diferença que a gente tem até chegar à média. Então, a gente está caminhando, isso não é uma crítica, assim, é só para saber que a gente está num terreno ainda de muita construção, né? Com E certeza. a conclusão dessa revisão de variabilidade foi uma conclusão que eu não podia concluir nada, certo? Porque um estudo diz uma coisa, o outro outra, um incompleto. Então, aquela velha conclusão: novos estudos devem ser realizados para se ter certeza de como a dança age na resposta autonômica cardíaca. E aí fechou esse primeiro capítulo. Bom, resumindo, a gente não tem muita coisa, vamos ver na prática. E aí foi o estudo principal que eu fui ver na prática com bailarinas do municipal. Aí só uma coisa, Como que Mari. era? Você encontrou muitos estudos na área esportiva que você conseguiu usar na sua meta-análise ou você acabou fazendo a meta-análise só com esses 2 estudos da Então, dança? Não, então, a meta-análise era só sobre dança. Então, assim, tem na meta-análise uma discussão onde eu incluo alguns estudos de esporte, mas a meta-análise era só sobre dança. Entendi. No esporte a gente tem muita coisa de variabilidade, inclusive já tem várias meta-análises Inclusive, sobre o uso dela como ferramenta. não sei se o pessoal assim que tá assistindo já reparou, gente, mas hoje em dia muitos jogadores de futebol jogam a partida inteira com o frequencímetro, né, para poder avaliar. Então, tipo assim, essa informação já vai direto pro computador lá da equipe técnica. Imagina se a gente tivesse isso, né, dentro de uma sala de aula de balé. E vai, assim, na época que eu fiz o TCC da graduação, né, que foi long time ago, eu pensei assim, gente, todo mundo tinha que fazer aula de balé com esse frequencímetro e não sei o quê. E na época ainda era, tipo, super difícil fazer o negócio pegar. Ainda não sei se você teve essa experiência, mas tinha que ficar molhando o negócio, colocando. Ai, não pegou, não pegou, pegou, não pegou. Eu tô passando a mão aqui assim, sabe, gente? É porque o frequencímetro fica nessa altura aqui, tá? Eu não tô me apalpando aqui, não. Não é exame de mama. Fica embaixo do peito. Não, eu fiz um estudo piloto antes, né? Então, além dessa dificuldade do pegar, não pegar, algumas coisas interferem no receptor, né? Então, assim, se tinha um celular ligado no Bluetooth, porque ele vai por Bluetooth, e aí depois eu jogava aquele dado no computador, e aí aparecia a frequência, aí aparecia assim, ó, a pessoa morreu. Eu falei, gente, essa pessoa morreu. E eu tive 2 bailarinas assim. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí fui atrás, cardiologista. Me explica, por favor. Eu queria ligar para a pessoa e falar, olha, sua variabilidade aqui, a sua frequência deu ruim, procura um médico agora, né?
E aí, aí o cardiologista me explicou, um cardiologista do esporte me explicou, perguntou, Mariana, por acaso alguém estava com o Bluetooth ligado perto? Eu falei, é possível, é possível. E aí eu comecei a ter esse cuidado, isso foi no estudo piloto, graças a Deus, para eu ter esse devido cuidado de alerta para desligar o Bluetooth, equipamento eletrônico que pudesse gerar essa má informação aí no receptor, né, que é o relógio. Mas aí, então, falando da pesquisa em si, eu falei, vou ver então como é isso na prática, né? E fui comparar um grupo de bailarinas profissionais com um grupo de mulheres sedentárias. Quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente tem que ter vários cuidados, né, nessas comparações. Eu não posso comparar um grupo muito mais velho com um grupo muito mais novo. Eu não posso comparar mulheres, sei lá, num ciclo hormonal muito diferente do outro ciclo, porque tudo isso vai interferir na minha resposta, né, que eu estou pesquisando ali. Então, eu peguei ali um grupo de 22 bailarinas do municipal que estavam em atividade, apenas quem estava em atividade, inclusive elas estavam ensaiando para estrear um balé, e 24 mulheres sedentárias para eu fazer essa comparação. Então, foi um estudo que a gente chama de... Eu tive um pareamento ali de idade, né, além do sexo, é claro, para eu comparar. Qual era a minha hipótese, né? O que eu esperava encontrar nesse meu estudo? Eu esperava que, como no esporte, as bailarinas apresentassem uma maior modulação do sistema nervoso simpático. Eu esperava, então, que as bailarinas tivessem uma aptidão física suficiente para melhorar essa ativação, essa modulação do sistema nervoso parasimpático. Falei simpático, agora eu já não lembro o que eu falei. Falou simpático, mas só corrigindo. Então, desculpa, é parasimpático. Corrigindo, é parasimpático. Eu esperava encontrar, então, no grupo de bailarinas, uma maior modulação do parasimpático, tendo em vista na minha mente de bailarina que nós bailarinos somos super fit, nós bailarinos somos super bem condicionados. Se eu comparar com um grupo sedentário, gente, um grupo que não faz nada, tenho certeza que as bailarinas vão tirar um notão no parasimpático. Certeza. E qual foi o meu resultado? Eu não tive diferença entre os grupos, nenhuma, zero. Quando a gente rodou a estatística, eu não tive nenhuma diferença entre os grupos de mulheres sedentárias e bailarinas. E eu fiquei assim, arrasada, e tive que discutir esse resultado. Eu conheço esse sentimento porque no meu doutorado no meu doutorado eu também encontrei isso, que os bailarinos não foram melhores em nenhuma capacidade, exceto flexibilidade, do que as pessoas sedentárias. E aí você fala assim, gente, pelo amor de Deus, e que vergonha, não quero nem publicar esses dados, né? Porque a gente tem nessa cabeça de que bailarino é sensacional. E aí, gente, fiquem envergonhados, por favor. Todos os bailarinos, todos os professores assistindo essa live têm que ficar envergonhados nesse momento, porque a gente ficou muito envergonhado quando a gente viu esse resultado. Inclusive, tem uma discussão de um pesquisador que, né, o Papa aí das ciências da dança aqui na Inglaterra, que ele, na verdade, ele argumenta, inclusive, que o bailarino, ele não tem capacidades físicas bem desenvolvidas, porque a dança, principalmente o balé clássico, é tão técnica que você não consegue realizar o movimento em grandes intensidades. Entendeu? Então, tipo assim, a técnica do movimento atrapalha a capacidade de fazer o movimento com grandes forças ou com grandes intensidades. Inclusive, teve um artigo também que foi publicado há pouco tempo atrás, que viu assim, que o bailarino não precisa saltar alto. Ele precisa saltar mais ou menos 30 centímetros, já está suficiente, porque o que faz com que a altura do salto na dança seja determinada é a música e não
não é igual numa modalidade Uhum. esportiva que quanto mais alto você saltar, melhor. Isso é um problema? Não. Não é um problema. A gente não precisa saltar tão alto assim. A gente não precisa saltar o mais alto que eu preciso. Isso é também uma das coisas que separa o bailarino do atleta. A gente não tem que sempre alcançar o máximo do meu corpo. Os Eu tenho que níveis, dar né? conta de É. fazer aquele movimento bem feito. Só que o que acontece? Como o próprio balé, já que ele é muito técnico e pouco físico, ele não prepara, né, o corpo para as necessidades que a própria modalidade exige, os bailarinos Vai exigir machucam depois, né? mesmo com aquela baixa intensidade. E isso é, tipo assim, É. doido. Tô falando assim que você não fica cansado numa aula de balé? Sim, você fica, porque a aula é muito técnica, entendeu? Você exige grupos Uhum. musculares em movimentos que são muito diferentes. Mas realmente, gente, é, é muito difícil de debater isso, porque Assim, é claro. triste. Você falar assim. É claro que a gente sabe, né? Como você falou, bailarino, ele não vai saltar tão alto quanto um atleta de salto em altura. Ele não vai ter um VO2 máximo, que é aquela nossa capacidade de captar oxigênio, né? Transportar e usar. Não vai ter um VO2 máximo tão bom quanto um atleta de endurance, um corredor, um ciclista. Não vai, porque a gente não é um atleta, né? Uhum, Só que a gente prepara o nosso corpo apenas tecnicamente. E quando a exato. gente vai dançar, a gente precisa de outras capacidades físicas. E aí está o problema da gente continuar sempre se machucando. Porque a gente não tem uma intensidade alta de treino na dança. Uhum, A gente tem uma intensidade baixa. Mas a gente se prepara mal. A gente tem uma base mal preparada, né? Assim, a gente não constrói as nossas capacidades físicas de forma sólida é, para que a gente não se machuque lá na frente. E era assim, ó, só um pouquinho que a gente precisava, né, Bárbara? Só um pouquinho para é. não para melhorar assim a nossa performance. E aí, assim, Então, assim, até para quem perdeu, gente, a nossa webinar que falou sobre periodização, o webinar da sexta-feira passada, ainda está disponível, vai ficar disponível até essa sexta-feira. Então, corre para assistir se você quiser assistir ela de grátis, tá? Corre para gente, é assistir. verdade, gente. Assiste. O webinar foi muito bom sobre periodização. É um É. assunto muito importante para a dança e a gente discutiu por 2 horas. Está lá disponível para vocês até sexta-feira. Corre para assistir, É. gente. Aí tá lá na plataforma de ensino à distância, depois eu deixo o endereço aqui para vocês, lá no YouTube eu já deixei, depois eu deixo aqui no Instagram. Mas eu tava falando sobre esse webinar porque a Mari mesmo apresentou uma pirâmide pra gente, mostrando exatamente que a gente deveria ter grande parte do nosso treinamento treinando a capacidade física, depois a técnica, depois a artística e um pouquinho da psicológica. E aí, esse resultado Uhum. do mestrado da Mari, do meu doutorado, mostrando que o bailarino, ele não teve diferenças significativas, pelo menos comparado com pessoas sedentárias ou fisicamente ativas. No caso do meu doutorado, não foram com pessoas sedentárias, foram com pessoas fisicamente ativas, mas não interessa, porque o fisicamente Menos mal, ativo menos... mas o fisicamente ativo, mas eu também estava olhando bailarinos contemporâneos. Normalmente, bailarinos contemporâneos. Ai, a live no Instagram caiu, gente, porque deu 1 hora. Mas aí a gente volta. Só... A gente continua aqui no. A gente continua aqui no YouTube e começa de novo lá no Instagram. Peraí, só um minutinho, gente. Vai falando aí, Mari. É porque eu não consigo, eu tô igual homem aqui, Tá, não eu vou, consigo eu vou fazer duas finalizar. coisas ao mesmo Eu tempo, vou gente. finalizar aqui. Pode finalizar que aí a gente Eu começa de voltei. novo. Go to É, live. Deixa eu ver aqui. é. E não sou eu que tenho que ir ao vivo, não, gente. E se você quiser ir ao vivo também e me Não, chamar, também não, eu dá. vou no seu. É porque o meu Quando você ainda. entrar, Meu aqui ainda não me então eu deixa. vou Aqui. falando aqui no YouTube. Isso. Já estamos entrando aqui. Não, como a gente falou antes, né? É óbvio que a gente não quer que o bailarino tenha todas as capacidades tão bem desenvolvidas como todos os atletas, né? Mas a gente precisa de um pouquinho. E é muito triste quando a gente faz certas comparações nas nossas pesquisas e não acha um resultado significativo. E vê que o que a gente aprendeu, que o que a gente está perpetuando, não está mudando em nada a vida do bailarino, né? Aí a É. gente começa a entender
por que que a gente se machuca tanto, por que que a gente tem uma carreira curta e por que que a gente interioriza tudo isso, né? Como viver com dor é normal, a sua carreira vai ser curta mesmo e acabou, Mari, né? já estamos online de novo no Instagram, pode conectar lá. Gente, só um Deixa eu minutinho para a Mari ver. conectar aqui no Instagram. Oi, gente, a Mari está voltando. Caiu Voltei. porque o Instagram só permite lives de 1 hora e a gente gosta de falar, então a gente faz lives de mais de 1 hora. Aí a gente tem que conectar de novo quando ele termina. Aí ela tá voltando Ó, aqui agora. mandei um request aí, ó. Mandei um request. Go live with Power Ballet. Yeah, agora estamos de volta aqui, Agora vamos. gente. Mas depois dá para assistir a live inteira sem cortes lá no, lá no YouTube. O que a gente estava Deixa eu falando? ajeitar aqui. Alguém me ajuda aqui. Ah, inclusive a Natália Samarino falou que ela migrou para o YouTube porque a live tá bem melhor no YouTube, gente. É uma Só que a alternativa. gente está virada pro Instagram, né? A gente pode virar para o YouTube. Aqui, ó, YouTube, Instagram. YouTube, YouTube e Instagram. Instagram. Bom que a gente faz o treino ocular da live de ontem, entendeu? A gente foca aqui, foca aqui, foca aqui. Peraí, que eu mexi em alguma coisa aqui no meu Skype. Mas tá Peraí. certo, não tem problema não que eu tô te vendo e tá tudo ligado. Pode deixar assim que tem problema não. Tá. Então, acho que a gente estava falando justamente disso, né? A gente sempre, lógico, a gente está trabalhando com pesquisa e a gente quer defender a dança, né? A gente quer defender a dança como uma atividade física bacana, de qualidade, que traga alguma mudança, uma adaptação física no corpo do bailarino, né, gente? Não é possível que a gente faça tanto e não encontre tantas respostas. Mas quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender por que que a gente não tem respostas tão positivas quanto a gente esperava, né, no balé. Na minha pesquisa, eu tive 0 comparado com um grupo de sedentário, então a variabilidade deles foi igual, mas eu analisei também a ansiedade, né, dos 2 grupos, porque a medida da variabilidade da frequência cardíaca ela pode ser influenciada por uma série de coisas, entre elas o estado emocional. E o estado emocional dos bailarinos, a ansiedade dos bailarinos, estado, que é como eles estavam no momento, foi mais alta nesse grupo, né, que eu estudei. Então, assim, a gente tem aí 2 componentes me indicando que o nosso, tanto a medida ali, não direta, né, porque eu não estou medindo de forma direta, mas tanto a medida da modulação do sistema nervoso pelos índices que a variabilidade me dá, quanto o questionário que eu passei me mostra que esse bailarino está com uma modulação simpática muito mais alta do que a parasimpática, então está desequilibrado, então o corpo dele está num estresse constante. E aí entra muito aquele tema que a gente falou no webinar, né, sobre a periodização, sobre a importância da periodização, porque a gente vive nesse patamar aqui constante, ó, no nosso limite aqui, ó, no nosso limite constante. E isso tem muitas consequências no nosso corpo, né? Esse exagero constante do meu simpático ativo o tempo inteiro, a minha frequência cardíaca mais alta, a minha secreção de cortisol o tempo inteiro mais alta. Enfim, uma série de coisas que vão sobrecarregar meu sistema renal, tudo. Né? O corpo ele é um todo, a gente trabalha todo em conjunto, né? Meu sistema musculoesquelético sobrecarregado. Então, enfim, foi uma grande tristeza eu ter que discutir esses dados, discuti, defendi. Esse ano vou publicar, não gostaria, mas tem que publicar. Tem que publicar, porque são esses dados que vão convencer os bailarinos de que eles têm que fazer preparação física, entendeu? Porque ainda é uma coisa que a gente fica lá batendo na tecla. Gente, tem que fazer preparação física, gente, treinamento complementar. E não tem dúvida mais na ciência, gente. E é muito difícil a gente ter consenso na literatura sobre alguma coisa. E isso é uma das poucas coisas que a gente tem consenso. Bailarino precisa fazer treinamento complementar. As demandas da dança não são suficientes para treinar o bailarino para as demandas que ela mesma exige. Então, gente, ó, isso aí já acabou, entendeu? Coloca isso na sua cabecinha, reflete aí na sua quarentena, entendeu? Que acabou a quarentena,
procurarei treinamento complementar. Tem muitos profissionais bons para fazer esse Isso. trabalho. Profissionais especializados em bailarinos em vários estados brasileiros. Quando eu falo muito, eu falo assim uns 10 no Brasil, entendeu? Mas não tem problema. Você Mas acha um assim, no seu nada estado. também é importante a gente colocar, né? Assim, também não adianta só ir fazendo exercício por ir fazendo, né? A preparação física no Brasil, ela cabe ao profissional de educação física, né? Que consegue estudar variáveis de intensidade, volume, periodizar o treinamento. Então, não é só sair fazendo por fazer. Então, é procurar um profissional que entenda do que está fazendo, né? Que vai te ajudar a melhorar e não te jogar ali mais carga para piorar a sua situação, né? Então, enfim, vai ser publicado esse ano, se Deus quiser, a revista vai aceitar. Eu estou diminuindo, né? Porque a dissertação, esse artigo em especial, sei lá, só a parte de métodos tem 7 páginas, então a gente tem que ir enxugando Enxugar, tudo. sim. Mas eu acho que assim, a mensagem principal, né, de mais uma pesquisa feita com bailarinos clássicos, é mostrar que a gente precisa realmente repensar no que a gente tem de treinamento, né, até agora no balé. Só a aula não é suficiente. Repito, a gente tem que frisar aqui, né? Só a aula não é suficiente, né? E que também Então, não é quanto mais aula, melhor. Aí você fala, ok, beleza, se uma aula não é suficiente, eu vou total. fazer 2 aulas, 3 aulas, 5 aulas. Gente, não é assim. Não é assim. Só para esclarecer, entendeu? É justamente aquela coisa, né? Da qualidade também do que você faz, né? Não adianta só a quantidade, tem que ter a qualidade e o pensar, o pesquisar, o estudar, né? Como a Bárbara fala, não é no pain, no gain, é no brain, no gain, né? A gente tem que realmente pensar, repensar, debater e estar cada vez mais aberto aí a discussões, a grupos de estudos, aproveitar todas as lives que estão tendo nesse sentido da gente crescer mais, né? De debater e de estudar. Com certeza. E aí, você começou o doutorado agora, né? Dá uma palhinha aí do tema do seu doutorado. Pois é, a gente é doida, né? A gente sai de um negócio, gente, emenda em outro, Eu falei, né? eu não vou fazer doutorado nem amarrada. Nunca mais eu entro dentro da sala, dentro da academia. Terminei o mestrado em março de 2015. Em setembro de 2015 estava eu na Inglaterra. Não, tipo assim, eu nem terminei, entendeu? Tipo, Ai, mas não adianta, gente, porque a gente é tão louco pelo conhecimento que a gente passa por isso. Agora, sim, Pois é. avisa os navegantes. Quem quiser fazer doutorado, gente, tem que querer fazer doutorado, mestrado, tem na área acadêmica, porque, olha, a área acadêmica é muito pior que a área da dança. Se as pessoas acham que tem competição, Nossa Gente, isso Senhora, dá uma viu? live, hein? Isso dá uma live. A Elô que tá aí, ó, entrou, ela também tá lá na UERJ comigo, né? A gente fala assim, nossa, gente, se a gente acha na dança que a gente lida com egos, a área acadêmica é um teatro e uma vaidade que eu vou te falar, nunca vi igual. Na dança não chega perto disso, né? Assim, eu acho que a gente na dança é mais solidário, assim, nesse sentido. Agora, é uma vaidade muito grande. Tem que ter muito estômago para entrar nessa área. Mas a gente tem que entrar, a gente tem que fazer. A gente tem que ir lá, tem que dar a cara, tem que entrar para o bem da dança, né? Para a gente conseguir avançar. Mas é puxado mesmo. Agora, ela mandou 2 coraçõezinhos. Não fala nada, não deixa que eu falo. Mas, assim, o doutorado, então, agora, eu terminei em agosto e entrei agora esse ano, junto com essa coisa do Covid, coronavírus, mas estou produzindo porque o meu orientador está em casa, então ele acha que eu também estou, né, de boa, então ele está só em videoconferência me cobrando as coisas e tal. E aí a gente passou para a parte de aptidão física mesmo do bailarino, né? Então vão ter aí meu programa, né, da tese, a gente tem
meta-análises sobre perfil cardiorrespiratório, força e desempenho funcional, que a primeira meta-análise sobre perfil cardiorrespiratório eu estou finalizando, estou discutindo os resultados. E aí tem mais essas três, e por fim tem um estudo experimental, onde eu devo aplicar num grupo de bailarinos, um treinamento com periodização, tudo isso para a gente medir. E eu espero muito encontrar resultados bacanas no final desse experimento. Não, eu tenho certeza que o resultado vai ser bacana. Não espera não, na verdade, porque pra você não frustrar. Mas assim, com certeza o resultado vai ser aplicável, entendeu? Porque eu falo assim que eu também o resultado não interessa, o que interessa é a discussão. É aquilo que você vai, como que você vai Sim, discutir aquele resultado que você encontrou, entendeu? Porque às vezes a gente fica querendo encontrar claro. diferença, querendo encontrar diferença, mas às vezes a não diferença te dá mais insights do que a própria diferença, né? É, Total, é. sabe O que a assim, gente aprende é nesse processo de construção, né? é, E aí, quando você encontra uma coisa, né, você fica assim, gente, mas por quê? Né? A meta-análise que eu estou fazendo agora do perfil cardiorrespiratório teve uma diferença significativa entre bailarinas amadoras e profissionais uhum, do VO2, da frequência cardíaca máxima, desculpa. Quando a gente rodou os dados, e as amadoras deram uma frequência cardíaca maior. E aí você fica assim, gente, mas por quê? O que aconteceu? E aí depois a gente rodou outros dados e viu que tinha uma diferença de idade, que era significativa entre os grupos, então a gente sabe que com o passar da idade a nossa frequência cardíaca também máxima, né, vai diminuindo, então isso já seria uma coisa que possivelmente explicaria essa diferença. E talvez aí é uma hipótese, né, de que enquanto amadoras a gente tem um treinamento maior, né, assim, mais extenso, com outras coisas, né, também, porque o profissional ele já fica naquele mais low profile, né? Eu digo isso de experiência própria, né? sim. Que eu chegava lá, queria fazer só minha barrinha, só aquecer meu corpo para já dançar e não sei o que, não. Quando você é estudante, você não quer fazer aula, quer mandar ver, quer treinar, quer ensaiar. Quando é profissional, pode ser na meia ponta hoje, pode ser na meia ponta ensaio. Uma coisa que você. Peraí, calma. Uma coisa que você pode olhar aqui também, fica as ideias vêm, eu fico assim, uma coisa que você pode olhar também são as atividades complementares que cada um faz, porque às vezes o profissional Sim. ele dança na companhia e aquela é a atividade do dia dele, enquanto que o bailarino amador, ele às vezes tem que ir trabalhar em um outro lugar, porque ele não ganha dinheiro com a dança, e aí às vezes ele também tem que, se for muito novo, tem que ir para a escola, depois tem que ir para aula de inglês, depois tem que, assim, 1 milhão de outras atividades também, né? Então, não sei, tô só pensando aqui, às vezes, É, se você vai colocar algum, alguma teve caracterização, um né? dos, um dos estudos, ele falava sobre atividades complementares, mas aí atividades físicas complementares, né? Como pilates, e a maioria dos bailarinos fazia pilates, Uhum. mas não interferiu significativamente no VO2, né? Então, assim, ele É. até conclui que o treinamento complementar que esses bailarinos fazem não interfere nessa capacidade. Obviamente, Pilates não vai melhorar aí a capacidade cardiorrespiratória de ninguém, né? Uhum. Aí, teve um estudo também, Mas, eu enfim, tenho. são várias perguntas que a gente vai. Tem um estudo também Fala. que eu já li, ele tá até na nossa biblioteca de arquivos lá da plataforma do Bastidores. Eu não sei o nome dele de cor, gente. Sou péssima de decorar nome de autor e de artigo, mas eu lembro dos artigos. Que ele comparou a capacidade aeróbica de bailarinos em diferentes posições na companhia de dança. Então, eles viram, por exemplo, que os bailarinos que fazem o corpo de baile têm uma Esse capacidade estudo aeróbica mais alta geralmente. do que É, os bailarinos que são solistas, que têm uma capacidade anaeróbica lática mais alta do que é exatamente de acordo com a posição, porque o bailarino solista, ele entra no palco, aí ele faz uma variação super intensa de 40 segundos, saiu do palco lá, descansou e tal. Enquanto que o bailarino de corpo de baile faz uma atividade de menor intensidade, mas aquelas coreografias lá de 7, 5, 7 minutos, né? Então tem essas diferenças. é.
É. Justamente tem 2 estudos do. Gente, tá com mosquito aqui, tá? Por isso que às vezes eu fico assim, ó. Isso é uma coisa que, graças a Deus, aqui na Inglaterra não tem, gente, mas é porque Gente, nenhum mosquito quantidade de insetos. sobrevive nesse gelo aqui. É. Eu tenho um sobrinho que mora em Buffalo, Nova York, lá pra cima, para o Canadá. Aham. E aí, quando ele veio, ele fala: Ô, Dinda, por que aqui tem tanto inseto, Dinda? Porque lá Ai, não tem, né? Simplesmente não. no frio não sobrevive, gente. Inseto no frio não sobrevive. Formiga, o Mas, Cris enfim, vai pro Brasil comigo, ele fica doido. Eu falo assim, gente, tem formiga em todos os lugares. Você não pode deixar comida aqui por 3 tem. segundos que a formiga chega. Eu falo, é? É. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Vantagens e desvantagens. Mas aí eu te falar desse estudo que você citou, tem 2 estudos do Matthew Weil, né? Que é uma grande referência na área. É. E ele faz essas comparações por categorias das companhias, né? Solista, Aham. primeiro papel, corpo de baile, e aí ele faz por subcategorias e realmente apresentam diferença. Tanto que na hora que eu fui cruzar os dados, esses estudos eu não posso juntar tudo numa coisa só, né? É. Eles viram como se fossem subestudos, né? Porque existem diferenças entre a posição que esses bailarinos ocupam e, enfim, É. a Mas esse própria não é companhia, do né? A forma de Ion. trabalho da companhia. Mas esse não é do Esse Ion. que tá falando, não é? Não, Ah, tá, é porque o tem mais dois dele que ele antigo. faz isso. Eu acho que o Ian, ele deve ter reproduzido esse artigo, porque eu tenho certeza que ele é mais antigo e eu tenho certeza que não é do Ian. É, é. Você vê, tem Guidet, pode ser? Guidet. Ai, eu vou olhar e aí eu aviso depois, gente, 2007, qual que é. 2008, que ele setoriza também aqui. É, Enfim, tem muita coisa para a gente descobrir bacana nessa área. aham, E agora tem todo um doutorado pela frente para botar essas demandas aí para frente, né? uhum, E uma grande dificuldade também, assim, além de todas essas pesquisas que dependem muito da gente, né? Tipo, quando eu falo sobre as revisões que a gente faz para introduzir os assuntos e tudo, isso depende muito do nosso estudo aqui, né? De sentar e estudar mesmo de frente para o computador. Mas a questão prática da pesquisa com dança também é um dificultador para quem estuda essa área, né? Porque você tem que entrar, se você vai trabalhar com bailarinos de uma companhia, você tem que alterar a rotina dele, ou você tem que, de alguma forma, entrar naquela companhia e fazer as pessoas entenderem como vai funcionar a pesquisa. Então, você tem que fazer o mínimo possível de alterações ali naquela rotina. Ou se você vai trabalhar com bailarinos amadores, aí vem desde o consentimento dos responsáveis para você fazer os testes, até você ter um planejamento de tudo, ou uma infraestrutura para você fazer tudo, logística, né? Então, se eu quero fazer um teste máximo, eu vou ter que levar para laboratório, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, existe uma série de dificuldades que na área da dança a gente ainda está manejando como fazer da melhor forma, além de uma dificuldade humana, né, assim, de entendimento da importância daquilo, né? Da com importância certeza. real daquilo. Aí até a Mari Fer, aqui, 25, é, comentou pra gente fazer uma live sobre a área acadêmica da dança. Então, teoricamente, a área da área acadêmica da dança não existe ainda no Brasil. A gente faz milagre transformando as outras áreas acadêmicas em fazendo É. pesquisa de dança. Então, normalmente, por exemplo, o meu mestrado no Brasil foi no Departamento de Ciências do Esporte. A gente não tem Departamento de Ciências da Dança. A gente É. até tinha um projeto, eu tinha um Ou projeto. quando tem, né? Quando a gente tem, pelo menos aqui no Rio, a área acadêmica de dança aqui no Rio, ela é muito voltada para a área qualitativa, né? Pesquisas Uhum. sociais, pesquisas que são de outra. Então, quando a gente quer falar de treinamento, de aptidão, a gente está tipo fora do eixo ali, né? É, Ao mesmo porque tempo que dentro de um.
de um esporte, a gente fica meio que assim, ó, de um lado para o outro, né? Aí o que que acontece? Acho que assim, Mari, a gente nem. Mari que fez a pergunta. A gente nem precisa fazer Pausou uma para live mim. inteira. Ai, não, meu microfone tá ligado. Oi? 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 Tá todo mundo aí, gente? Aí. A Mari que fez a pergunta, né? O que que acontece? A área das ciências da dança, ela ainda não existe completamente no Brasil. Ela, assim, tem alguns pesquisadores que eles trabalham fazendo pesquisa na dança em outros departamentos. Aí isso que a Mari, que está sendo entrevistada, falou é que existe a faculdade de dança, mas a faculdade de dança, muitas vezes, a Nath até complementou aqui no YouTube, que as licenciaturas e bacharelados em dança, eles não abordam as partes de treinamento, de fisiologia, de biomecânica, porque isso é dentro do departamento de educação, as conclusões nessas pesquisas que a gente tem feito. Então, a gente acaba e entra dentro das ciências do esporte, porque é nesse departamento que a gente vai trabalhar com as matérias de como que o corpo funciona, como que o corpo funciona em movimento, que é biomecânica, porque biomecânica, por exemplo, é o estudo do corpo em movimento. Aí dentro de biomecânica a gente tem duas áreas, a cinética e a cinemática. A cinética que estuda as forças que causam o movimento e a cinemática que estuda a análise do movimento. Aí a gente tem a fisiologia do exercício, por exemplo, que vai estudar como que é que o nosso corpo adapta hormonalmente, endocrinamente, em relação de todas as secreções que a gente tem para adaptar com aquilo e capacidade aeróbica, respiratória e todas as outras. E aí a gente tem também a área da psicologia do esporte, que também faz parte dessa área das ciências do esporte, que trabalha com que trabalha com modelos de liderança. Então, se o bailarino tem um modelo que ele prefere que o professor de dança seja, trabalha com níveis de ansiedade, burnout, overtraining e vários outros aspectos. E aí, para finalizar a área das ciências do esporte, a gente tem a área da aprendizagem, que estuda os processos Do cognitivos ensino. da aprendizagem, como que a gente aprende, como que a gente ensina, como que a gente transfere essa aprendizagem. Mas não é dentro da área da pedagogia, de tipo, como ser um professor melhor. É mais nos processos cognitivos de como que é a memória, de como que é o aprendizado dentro, bem interno do nosso cérebro, do nosso sistema geral. E aí, o que que aconteceu? Como fora do Brasil, principalmente, a área da dança ela é um pouco mais fortalecida, vamos dizer assim, né? Criou-se, pela necessidade, essa área chamada de ciências da dança, que pegaram todas essas fontes de pesquisa das ciências do esporte, a biomecânica, a fisiologia, a aprendizagem e a psicologia, e começaram a aplicar isso especificamente ao bailarino. Então, da mesma forma que tem ciências do esporte que avaliam essas áreas de pesquisa para as modalidades esportivas, criou-se a ciência da dança, que avalia cada uma dessas aplicadas especialmente para os bailarinos. Mas a gente ainda não tem no Brasil um laboratório que trabalhe com ciências da dança. O Bastidores, por exemplo, ele faz pesquisas completamente isoladas, porque a gente até fez pesquisas e publicou em artigos científicos pesquisas que a nossa equipe realizou. Mas a gente sabe que equipamento é caro, que material de análise é caro, então a gente faz pesquisas qualitativas e pesquisas com resultados dos nossos treinamentos que são mais fáceis de trabalhar na área clínica. E aí, só para fechar essa área, para a gente também não tirar muito, né, essa questão, né, até eu estava criando com a professora doutora Isabel Coimbra, da Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa intenção era fazer um curso de pós-graduação em Ciências da Dança. Ia ser o primeiro curso de pós-graduação do Brasil. A gente chegou a abrir, a fazer o edital e tudo mais, mas quando a gente ia lançar, teve o corte de verba das universidades e aí a gente não pôde mais lançar esse programa. Então, assim, existem professores que, quando eles vão
para dentro da universidade. Então, por exemplo, se eu tivesse um cargo numa universidade federal, com certeza eu abriria essa área de pesquisa dentro do meu departamento, mas ainda não é uma área consolidada como a área das ciências da dança aqui na Inglaterra. Então, por que o Bastidores vestiu essa camisa de trabalhar com as ciências da dança? Porque quando a gente ficar falando, gente, a gente tem que ter as ciências da dança, vamos desenvolver as ciências da dança, vamos fortalecer essa comunidade, a procura das pessoas dentro das universidades por essa área de pesquisa vai fazer com que a necessidade de se abrir essa área de pesquisa ganhe espaço. Então, por isso que a gente fica aí batendo, né? Ai, vamos, gente, vamos compartilhar, vamos trabalhar com essa questão das ciências da dança. Gente, desculpa, falei demais, Mari, mas é porque aí são pesquisas isoladas. Não, é um assunto É, Isso. É um assunto pertinente, né? Como a gente fala sempre, é uma área nova, é uma área que está evoluindo, apesar daí da medicina da dança aparecer na literatura desde a década de 80, né? A gente sabe que ela avançou muito mais de 2000 para cá, mas isso tudo fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil a gente é muito baby ainda, né? A gente ainda faz pesquisas de formas isoladas e a maior parte dentro de outros programas que se encaixam melhor, dependendo aí de laboratórios que trabalham com esporte e tal. Então a gente vai se desenvolvendo e vai ganhando o nosso espaço. Outro dia eu estava conversando com um laboratório, com um médico, né, de um laboratório importante aqui no Rio de Janeiro, laboratório da performance humana, um laboratório de esporte, e falando sobre medicina da dança, e ele ficou completamente encantado, pois ele não conhecia, né? Então, assim, ainda há muito desconhecimento dessa área no Brasil, né? Ainda é uma área em plena expansão aí, que a gente tem um caminho, e como a Bárbara falou, quanto mais pessoas se interessarem, quanto mais pessoas começarem a pesquisar, maiores vão ser as procuras, e aí a gente vai ganhando um espaço a gente chama espaço de fala, né? O espaço de fala maior, né? E a gente vai conseguir realmente mudanças que é isso que a gente busca, né? A gente não pesquisa, né, Bárbara, só para o nosso ego, né? Muito pelo contrário. Então, aí voltando até da parte acadêmica, que a gente fala muito do ego, eu acho que a gente, como dançou, já massageou bastante nosso ego na vida. A gente, quando procura a área acadêmica, a gente já vai no intuito de realmente fazer algo de produtivo, algo que vá fazer a dança avançar, né, de forma mais segura, mais eficaz, né? Então, eu acho que eu vejo que o intuito de nós pesquisadores, sobretudo da medicina da dança, é realmente compartilhar conhecimento, é trazer uma mudança de pensamento, né? Então, é muito importante, gente, compartilhe, continue estudando, compartilhando, trocando aqui com a gente, né? Sempre, sempre, sempre. Eu não tenho dúvidas que daqui a pouco esse programa de pós-Bárbara vai vingar, a gente vai ter muita procura no Brasil em cima disso. Assim, a gente começa aos pouquinhos aqui, mas a gente também corre atrás. Não é diferente de nenhuma área da ciência, né? Fazer ciência no nosso país é algo muito difícil, né? Peculiar, assim, depende de muito esforço pessoal do pesquisador. Como a Bárbara falou, ela comprou o equipamento de pesquisa dela. Eu comprei, estando numa universidade pública, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu comprei o meu material para fazer a minha pesquisa, né, porque eu queria que a minha pesquisa andasse também. Então, assim, depende de um esforço muito grande para um todo, né? Então, vamos continuar compartilhando, gente, crescendo, que só assim a gente vai avançar. Isso é muito importante. E aí, gente, eu ainda vou falar mais uma coisinha aqui, que é o seguinte. As pessoas falam assim comigo, mas por que então que você não vai e faz uma prova para entrar na universidade federal e tudo mais, para você poder abrir essa área de pesquisa você mesma, sendo professora de dentro de uma universidade? Aí, o que eu cheguei na minha conclusão, assim? Aí, Mari, você me respalda aí, por exemplo, que os professores, os pesquisadores nas universidades federais do Brasil, eles não são só
pesquisadores. Eles têm que ter cargos de professor e eles têm que ter cargos administrativos. E isso não é o que eu gostaria de ter, né, dentro da minha carreira, porque eu não quero simplesmente ter que ficar dando aulas de outras modalidades que não me interessam, simplesmente para fazer pesquisa. Então, quando eu descobri essa realidade, vamos dizer assim, das pesquisas dentro das universidades federais, que eu teria que vender a minha alma, literalmente, para conseguir fazer pesquisa em dança, eu, foi quando eu mudei, inclusive, a razão social do Bastidores para que ele se transformasse em Centro de Dança, Pesquisa e Treinamento. Para quem não sabe, o Bastidores, quando ele foi fundado há 7 anos atrás, ele era Bastidores Centro de Treinamento personalizado. Então, a gente fazia o treinamento dos bailarinos. E aí, depois disso, eu falei, olha, tem muita pouca conhecimento em relação a isso. E tem muita gente legal querendo treinar os bailarinos. Então, vou passar a tentar compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas possam aplicar esse conhecimento aos bailarinos. E foi aí que o Bastidores virou um centro de pesquisa. E é um dos poucos centros de pesquisas privados do Brasil. Na verdade, no Brasil, que faz empresa privada que faz pesquisa no Brasil é praticamente empresas farmacêuticas. A gente tem uma cultura muito pequena de pesquisa fora da academia. E essa é uma realidade que a gente vai mudar. Então, assim, o Bastidores ele tem essa intenção. Eu não estou aqui para fazer propaganda do Bastidores, mas é só para a gente explicar, porque eu estou tentando explicar o caminho que foi percorrido até agora, entendeu? Porque às vezes as Sim. pessoas que estão assistindo podem até pular um pouco desse caminho, porque não precisa nem cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, hoje o Bastidores ele pretende fazer pesquisas isoladas. Então, quem tiver querendo aí fazer pesquisa, não precisa ser pesquisador, não precisa ter diploma acadêmico para fazer pesquisa. Isso é uma área, isso é o que está na academia. Mas um professor de dança, ele pode fazer pesquisa com seus bailarinos, entendeu? Claro que vai precisar de uma pessoa como a Mari, por exemplo, que vai dar conta de fazer uma análise estatística de qualidade, entendeu? De dar uma consultoria, de ajudar aquele professor a fazer pesquisa com seus bailarinos para descobrir a melhor forma, porque o que funciona para uma escola de dança não vai funcionar para outra escola. E isso faz parte da pesquisa. Não é simplesmente aquelas coisas que a gente vê dentro de laboratório. A gente tem que mudar um pouco a imagem que a gente tem de que pesquisa é aquele cientista maluco de avental explodindo no Jaleco laboratório. De avental nada, avental é cozinheiro, né? De jaleco explodir no laboratório. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar que a pesquisa ela está no nosso dia a dia. A gente precisa sim de laboratórios e de investimento, mas a gente pode fazer pesquisa em qualquer lugar. E quanto mais ela tiver no dia a dia, mais aplicável ela é, né? Exato. Tem várias pesquisas qualitativas que a gente não precisa de muito equipamento caro, entendeu? Mesmo para fazer igual a pesquisa que a Mari que fez no mestrado dela, a gente precisa de frequencímetros, mas às vezes, hoje em dia o celular tem, né? Igual você comentou, Mari, às vezes o celular tem, vai ser tão preciso. Não, talvez eu não consiga ter dados para publicar numa revista científica, mas eu vou ter dados para saber como trabalhar com os meus bailarinos. Então, de certa forma, todo mundo deveria ser um pouco de cientista da dança, porque é isso que a gente está chamando, essa união da teoria e da prática vai fazer com que a gente seja cientista da dança. Não preciso de título nenhum para isso, eu posso me nominar. Então, todo mundo, a partir de agora, todo mundo cientista da dança. Ai. E bora pesquisar, gente. Bora pesquisar, que a gente precisa de muita pesquisa nessa área, né? Não se intimidem, gente. A gente precisa de muita pesquisa nessa área. E aí fala, beleza, eu quero fazer alguma coisa na minha escola de dança, mas não faço a menor ideia de onde começar. Entra em contato com a Mari, entra em contato com a Flora, entra em contato com a Elo, olha o tanto de gente fera que a gente conseguiu juntar nessas lives do Bastidores. A gente já fez praticamente 30 lives com tanto de gente que fala sobre as ciências da dança de forma diferente. Olha a Nath falando de história da dança, a Dedé falando de cenografia, a Angélica falando de maquiagem. Isso tudo é ciência da dança. Então, assim,
É muito lindo. Eu fico assim, se deixar, eu vou falando, porque eu fico muito empolgada. É muito, muito amor. Ai. Não, e como eu falei, essa quarentena está sendo muito especial, né? Por esses encontros e por essa divulgação. E eu tenho certeza que a medicina da dança no Brasil vai sair da quarentena muito mais forte, graças ao trabalho que o bastidor está tendo de fazer lives constantemente, de levar informação, de levar troca. Isso é muito bacana, isso é muito legal. A Amém. A gente gente tem, vai tentando. inclusive, discussões sobre isso, falando ainda sobre medicina da dança. Hoje ainda, às 9 horas da noite daqui de hoje, você acha que já vai estar dormindo, Bárbara? Provavelmente. A gente vai abrir um grupo, eu fiz uma live com a Elô sobre alongamento e força no balé clássico, né? A gente fez uma live e aí isso gerou uma discussão bacana e a gente decidiu abrir um grupo no Zoom para que todo mundo pudesse dialogar. E aí vai ser hoje 9 horas da noite para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema e que as pessoas possam falar também das suas experiências, né? Porque, como você falou, a ciência não é só essa do laboratório, é essa nossa do dia a dia, o que a gente vê no nosso dia a dia, o que aquele professor está aplicando no seu aluno, o que você vê aí quando você aplica, né? Quando você faz um alongamento e depois bota ele para saltar, me diz, me conta, o que você acha? Né? Então a gente vai fazer essa troca hoje ainda, e como você falou, olha o tanto de profissionais, são mais de 30 lives que vocês já passaram, olha o tanto de gente bacana que tá passando por aí, né? A Elô falando, parabéns, bastidores, parabéns, Vá. É isso, né? Eu falo, cara, muito obrigada por esse encontro nessa quarentena. Está Gratidão, nossa. sendo demais pra gente. Assim. Vamos Nossa, produzir, amém. vamos pesquisar. E aí, vocês vão gravar essa live? Pra depois Então, não vai assistir? ser live. A gente fez uma live. A gente fez uma live e ficou por 24 horas, porque eu sou lesada em tecnologia, né? Você sabe, já te contei isso, né? Aí eu só consigo fazer aquele compartilhamento de 24 horas. E essa live foi na outra segunda-feira, na retrasada. Ai, que E como o assunto se estendeu, eu não sei se existe possibilidade de gravar o grupo do Zoom. Existe? Já faço a pergunta aqui. Existe. Tem que usar esse programa esquisito aqui que eu tô usando, mas Ah, mas esse é tenso, né? esse é tenso. Esse é tenso. Mas a gente pode pensar em Bom, algumas vou coisas tentar. pra ir gravando, porque Ou a gente depois, pode. se for o caso, Sim, coloca pode. até no YouTube do Bastidores. Gente, o Bastidores tá aberto a todo mundo que quiser divulgar material, entendeu? Material de qualidade, grava, a gente põe lá no nosso canal, na plataforma. Eu posso tentar fazer uma coisa bem tupiniquinha aqui. Eu posso tentar gravar do meu celular, talvez. Ah, não, tem Vai uma ficar muito ideia. ruim, né? Sei como é que a gente vai fazer. A gente vai gravar usando o PowerPoint. Vou te ensinar. É super fácil. Tá. Aí gravar a tela. Isso. Ah, tá ótimo. Aí a gente grava, na verdade, vai ser uma extensão dessa discussão que a gente já teve, para o pessoal poder se posicionar, que eu acho interessante a gente ter essa troca, né? Com Porque sempre certeza. ficam dúvidas. E o alongamento é um tema que a gente gosta muito, porque a gente gosta de se alongar o tempo inteiro. Adoro, né? Foi o tema do meu E a mestrado e posteriormente do doutorado com mais um monte de força a gente coisa. já não gosta tanto assim, né? A força a gente já dá uma corrida, mas é uma capacidade muito importante para a dança também. Com certeza. Então aí me ensina para fazer o negócio, para depois você ver se pode aproveitar aí para colocar para a galera. Tudo é reciclável, tudo é aproveitável, a gente dá um jeito. Ô Mari, nossa, foi um prazer maravilhoso. Você fala com tanta propriedade, com tanta clareza, assim, nossa, sensacional, sinceramente. Olha, muita gratidão. E depois a gente tem que fazer uma live também para você explicar para todo mundo o que é o Power Ballet, porque, né, a gente tem que divulgar também o trabalho que você faz. Então aí eu quero saber direitinho como que começou, como que foi essa ideia toda. Então já fica aí, gente, aguardem que vai vir uma live sobre o Power Ballet, o trabalho que a Mari desenvolveu e que ela usa.
A Elô tá até dizendo aqui, a Mari é top, Mari é top, Mari é top. Já... Ah, obrigada, Elô. Vocês que são queridas. Vamos falar assim, vamos falar um pouquinho do trabalho depois do Power, dizer como tudo começou, Sim, com certeza. mas E vai ser até interessante. a Aline Eu, Mark falou que ela faz o Power Ballet e tudo mais, né? Aí a Nath tá falando aqui também que ela vai procurar saber, sim, vamos fazer essa live e aí vamos tentar atender aqui também o pedido da outra Mari que tá nos assistindo e vamos tentar fazer uma live um pouco maior sobre as ciências da dança. A gente pode então, falar as experiências que a gente tem em cada universidade do Brasil. A gente fala, olha, aqui você tá em qual? Na URG? É, na UERJ, na na Universidade do UERJ. Estado do. Aí você fala É, na UERJ, aí a gente vê, às vezes chama o Adriano para falar lá da Universidade de Goiânia, chama a Andreja, que está na Pietro faculdade Dom Tchau no ali. Rio, chama também lá a Aline Haas, que está na Universidade do Sul, a gente faz um apunhado, assim, das pessoas que estão nas universidades para a gente discutir um pouquinho como que são os programas que a gente está inserido, como que, né, às vezes vale a pena, né, para a gente poder, para as pessoas que Vamos. querem entrar nessa área da pesquisa acadêmica e não sabem para onde ir. Vai ser super legal descobrir como cada programa funciona, como é que É, você faz para entrar, como é que você começa num grupo de pesquisa. é. O processo de formação, né, assim, até você chegar lá vai ser super interessante, assim. É. Aqui tem gente, pessoal, no YouTube perguntando onde que vai ser a live de vocês hoje às 9. Então, na verdade, hoje vai Ah, é no ser um grupo Zoom. no Zoom. É. E aí, como que Precisa faz? mandar um direct ou aqui para o Power Ballet original, Uhum. mandar um direct com um número ou aqui para o Power Ballet original, ou lá para o meu Instagram, Matos Mariana, ou para o da Heloísa Almeida, para adicionar no grupo que a Pamela, né, que é também uma das pessoas que toca o Power comigo, vai mandar o link e vai ser esse grupo no Zoom, na verdade, que você vai me ensinar a gravar. Vou ensinar porque eu quero muito assistir. E essa hora eu já virei abóbora. Aqui na Inglaterra eu já virei abóbora há muito tempo. Então vou mostrar assim como fazer. Então, gente, muito obrigada por terem assistido, por terem acompanhado mais essa live. Amanhã a gente tem a professora doutora Kaanda Gontijo, que vai falar também sobre a pesquisa dela. A Kaanda foi fisioterapeuta do Bolshoi no Brasil e hoje em dia está nos Estados Unidos com a pesquisa dela. Que Super massa, legal, não dá para perder também, gente. O mestrado e o máximo. doutorado dela foram feitos com as bailarinas do Bolshoi e ela vai contar tudo pra gente. E na sexta-feira a gente vai ter 2 horas? 2 horas da tarde, horário do Brasil. Não, desculpa. Ela pediu para mudar. Não é às 2, é meio-dia, tá? Meio-dia, horário do Brasil. Tá, E show. sexta-feira, sim, às 2 horas, a gente vai ter o webinar com a doutora Andreja Picon e a gente vai discutir como que é o jeito de colocar a sapatilha, de adequar o tal do fitting da sapatilha de ponta para cada um. Isso é muita novidade para mim, não tinha na minha Não, época. a minha também não, minha filha, você enfiava o pé lá e pronto. Agora a sapatilha que molda no seu pé, antes era o pé que moldava na sapatilha. Era o pé. Aí ela vai ensinar pra gente tudo sobre isso. Ela faz muita pesquisa sobre as pontas, forças nas pontas, é super legal. E a gente pegou uns vídeos legais no YouTube de bailarinos preparando as pontas. A gente fala assim, pra que é isso aqui? Ou, isso é uma ideia legal. E aí a gente vai abrir essa discussão. Então, assim, Ah, maneiro, maneiro. Eu tá? fazia na minha época Ah, aquele crochêzinho na ponta, já viu? já, Era nunca um fiz trabalhão isso. preparar sapatilha, gente. Nunca fiz isso. Eu Já enfiava. fiz crochêzinho, Ah, já passei elástico em cima, porque o meu colo era muito virado e a sapatilha não se adequava, né? Então a gente tinha que
refazer a sapatilha toda, né? Exato, hoje em dia Nas você já épocas compra a antigas, né? sapatilha já pronta para o seu pé, mas as pessoas também não sabem como avaliar o pé para poder comprar a sapatilha certa, então isso que a gente vai discutir direitinho no webinar. Para participar do webinar, tem que fazer a inscrição na plataforma de ensino à distância, porque o webinar, para quem não sabe, é um seminário online, é um formato de aula mais formal do que as lives, que é um bate-papo, então tem que se inscrever para receber o link e poder acessar, beleza? E as lives vão ser sempre no YouTube e Instagram e Facebook quando elas funcionam. Que a culpa não é minha, gente. A É muita internet não câmera. colabora. É muita câmera. Muito obrigada, Mari. Nossa, um prazer. A gente vai Beijo. marcar as outras. E muito obrigada Sempre por terem bom, papo. assistido, pessoal. Beijo, obrigada pelo convite, Bárbara. Nada, que Beijo, gente, isso. obrigada.